A Operação Lava Jato. Poucas coisas na história recente do Brasil causaram tanto impacto, tanta discussão e tanta controvérsia. Foi um verdadeiro terremoto judicial que prometeu passar o país a limpo, mas que no fim deixou um legado, um legado extremamente dividido. E para entender essa história, a gente precisa olhar para as duas faces dessa moeda. E a grande pergunta que fica, e que vai guiar toda a nossa conversa aqui, é justamente essa. Será que a luta pela justiça pode, no processo, acabar destruindo um país? Esse é o paradoxo que está bem no coração da Lava Jato. Olha só, de um lado, a gente tem um número que impressiona, um sucesso financeiro que nunca se viu antes. A operação conseguiu recuperar, ou pelo menos acertar a devolução, de cerca de 25 bilhões de reais que tinham sido desviados pela corrupção. Um número que por si só já simboliza uma vitória histórica contra a impunidade. Pois é, mas aí a gente vira a moeda e encontra outro número, um número devastador. A estimativa é que a operação tenha ajudado a causar a perda de 4,4 milhões de empregos. Como é que a gente coloca esses dois números na mesma balança? Ok, então como é que a gente vai desvendar esse quebra-cabeça? O nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o que exatamente foi a Lava Jato. Depois, vamos pesar os argumentos de quem defende e de quem critica a operação. E, por fim, vamos ver como a própria justiça julgou os métodos da Lava Jato e qual o legado que ela realmente deixou para o Brasil. Bom, vamos lá. Para começar, o básico do básico, né? O que foi a Operação Lava Jato e por que ela virou esse evento com proporções de um terremoto no país? Então, a Lava Jato começou, de forma bem discreta, investigando uns doleiros num posto de gasolina em Brasília. Daí o nome. Mas o que ninguém imaginava é que esse fio da meada ia levar um esquema gigantesco. Basicamente, um cartel de grandes empreiteiras que combinava preços para fraudar contratos com a Petrobras e o dinheiro desviado? Bom, ele servia para pagar propina para executivos da estatal e, o ponto central de tudo, para financiar políticos e partidos. Era corrupção funcionando como um sistema. Certo, agora vamos olhar para o lado de quem defende a operação, para quem viu nela uma verdadeira revolução. Para essas pessoas, a Lava Jato foi um ponto de virada, uma quebra com a velha tradição brasileira de que os poderosos, a elite política e econômica, nunca eram punidos. E olha, os números realmente falam por si. A dimensão do que foi alcançado é gigantesca. Quase 1.000 anos somados em penas de prisão, mais de 200 acordos de delação premiada que foram essenciais para abrir a caixa preta do esquema e, claro, os bilhões de reais recuperados. Era, sem dúvida, uma demonstração de força e eficácia que o Brasil nunca tinha visto. Mas aí fica a pergunta, né? Como eles conseguiram tudo isso? Bom, a resposta está no uso inteligente e em massa de algumas ferramentas jurídicas. As delações premiadas, por exemplo, permitiram que os investigadores entendessem o crime de dentro para fora. E a cooperação com quase 30 outros países foi fundamental para rastrear a rota do dinheiro e trazer de volta o que estava escondido lá fora. Ok. Mas, como toda história complexa, essa também tem um outro lado, um lado bem mais sombrio. E é para ele que a gente vai olhar agora, os argumentos de quem diz que a operação, na verdade, causou uma crise profunda na própria lei. E essa frase é muito forte. E o mais interessante aqui é de onde ela vem. Não é de um advogado de defesa, não. É de uma procuradora do próprio Ministério Público Federal. A ideia de que os fins justificam os meios começou a ganhar corpo principalmente depois da Vaza Jato, aqueles vazamentos de mensagens que mostraram uma colaboração, digamos, próxima demais entre o juiz do caso e os procuradores da acusação. E o estrago na economia? Bom, ele foi gigantesco. Os números aqui pintam um quadro bem desolador, para dizer o mínimo. Uma perda de investimentos de mais de 172 bilhões de reais, um encolhimento de 3,6% no PIB. Esses números ajudam a explicar a recessão gravíssima que o Brasil viveu. No fim das contas, o prejuízo para a economia foi muito, mas muito maior que o valor recuperado. Então, para a gente resumir os pontos principais da crítica, o que se alega é o seguinte. Primeiro, que a operação passou por cima de direitos básicos de defesa. Segundo, que usou a prisão provisória não como uma necessidade, mas como um jeito de pressionar os réus a fazerem delações. O terceiro e mais grave ponto, a atuação parcial do juiz, que estaria combinando o jogo com a acusação. E, por fim, a crítica de que a estratégia de mirar nas empresas, e não só nos donos e executivos, acabou quebrando os gigantes da engenharia brasileira. Bom, e toda essa controvérsia, todas essas acusações acabaram chegando no topo do Poder Judiciário. Foi o Supremo Tribunal Federal, o STF, que deu a palavra final sobre os métodos da Lava Jato.
e as suas decisões mudaram completamente o rumo dessa história. E aqui tem um ponto técnico, mas que é fundamental para entender o desfecho da história. O STF tomou 2 decisões principais. A primeira foi sobre incompetência. Isso significa basicamente que o Tribunal de Curitiba não era o lugar certo para julgar certos casos. A consequência? A condenação é anulada, mas as provas ainda valem e podem ser usadas em um novo julgamento, no lugar certo. Mas a segunda decisão foi sobre parcialidade. E isso é muito mais grave. Significa que o juiz não foi neutro, que ele tomou um lado. A consequência disso é devastadora para o processo. Tudo que o juiz fez é anulado e todas as provas que ele autorizou são invalidadas. Elas viram pó, não podem ser usadas de novo. Essa decisão sobre a parcialidade do juiz, essa foi a pá de cal, o golpe fatal no legado de condenações da Lava Jato. Ela se baseou justamente nas revelações da Vaza Jato, que mostravam o juiz e os procuradores atuando em conjunto. E com isso o Supremo entendeu que o julgamento não foi justo. Atenção, isso não quer dizer que os crimes não aconteceram, quer dizer que o jeito como eles foram julgados feriu um princípio sagrado da justiça, que é a imparcialidade de quem julga. E aí a gente chega no final, de volta ao grande paradoxo. Depois de ter exposto a corrupção numa escala nunca antes vista e depois de ter seus principais resultados anulados pela justiça, o que é que sobrou da Lava Jato? Qual é o verdadeiro legado que essa operação deixou? Olha só esse gráfico. Ele deixa o paradoxo econômico escancarado, né? Aquela barra dos 25 bilhões recuperados, que parecia enorme no começo da nossa conversa, fica pequena, quase insignificante, perto das barras que mostram as perdas em arrecadação de impostos e principalmente nos investimentos que o país deixou de receber. A conta, no fim do dia, parece ter fechado muito no vermelho para a economia brasileira. E talvez esse seja o legado mais profundo e complicado de todos. A Lava Jato foi como um diagnóstico brutal, um remédio fortíssimo, que mostrou para o Brasil a gravidade da doença da corrupção. O problema é que a dose e o jeito de aplicar esse remédio podem ter causado efeitos colaterais gravíssimos, atingindo um órgão vital para a saúde da democracia, a confiança de que a justiça é de fato imparcial e igual para todo mundo. No fim das contas, a gente volta para a nossa pergunta inicial. A Lava Jato foi um choque necessário para acordar o Brasil para sua própria corrupção, mesmo com todos os seus erros e excessos? Ou ela se tornou um alerta, um exemplo perigoso de como a busca por justiça, quando passa dos limites da lei, pode acabar ameaçando as bases do próprio Estado de Direito? A resposta, muito provavelmente, não é simples e talvez nem exista uma